Estamos em Botucatu? Não. Não fui até Botucatu, não dessa vez. Mas lembra. Dá uma lembrada, né? Foi escolha sua, inclusive, aqui, porque até lembra um pouco a sua terra agora, sim. Natal, né? Sim. Eu falo que eu sou quase um morador de Botucatu, como que é? Uma brincadeira bem saudável, tá? Mas eu sou um cidadão trans, porque eu nunca me senti um paulista, velho. Não gosto de São Paulo, é uma loucura do caralho. Durante um tempo até rolou assim, ó. Bom dia. Ó, aí sim, ó, na pegada. Enfim, exatamente, esse lugar lembra pra caralho Botucatu no meio do mato, 250 quilômetros de São Paulo, não é tão longe, mas a diferença energética, assim, de ambiente, Não, já muda todo o rolê. Pessoas, tudo. E esse lugar aqui faz parte da minha vida também, né? Não, e é doido que, tipo assim, pelo menos de onde eu vim, cara, 10 minutos da Marginal, nem isso. É muito perto, assim, tipo, o caos lá, tá ligado? E aqui, suavão. Mó zen, né? Eu acho que isso é legal, né? O primeiro trampo que eu fiz de tatu foi fechar o braço. Eu tinha, sei lá, 18, 19 anos. E é um pôr do sol, uma cachoeira dos animais da natureza, né? Nada que o homem pôs a mão. E eu acho isso uma das paradas muito loucas, assim. Porque a natureza é um bagulho muito belo, muito maravilhoso, mas ao mesmo tempo é totalmente brutal, violento, forte, tá ligado? Tipo, mesmo o mar que você nada, que você mergulha, que você dá uma boiada ali, fica suave, mano. É aquele mar que também tem a tsunami que destrói, que chega arrebentando, tá ligado? A natureza é bela e assustadora, mano. E eu tenho uma ligação muito forte, inclusive no lance da Umbanda, né? Eu sou orixás e tudo mais, sou um bandista, então, tipo, natureza pra mim sempre foi uma necessidade, um refúgio, um lugar onde eu reponho minhas energias. E Botucatu eu moro há 2 anos e meio, mas eu frequento desde os 13, né? Ah, entendeu. Então, tipo, eu vou pra lá sempre. Já tinha família? Já. Tá. Minha família, na verdade, mudou quando eu tinha, sei lá, uns 14 anos. Mesmo ano que minha mãe faleceu, foi isso. Minha mãe faleceu, meus tios com os meus 3 primos, que era tipo irmão, foi pro interior de São Paulo. Então, tipo, quando eu viajava férias, assim, ficava com o pessoal, eu colava pra lá, ficava com eles, enfim. Natureza é foda, família é foda. Da hora, mano, da hora. Eu, tipo, às vezes a gente vai... Na família lá vai pra Minas e tal. Sul de Minas, puta, cachoeira pra caralho. Aquele rango. Então. Da hora. Mano, o primeiro episódio que eu fiz desse bagulho que eu chamo de Roncast, que é pique um podcast itinerante, né? Eu vou na goma do cara, ou no estúdio, ou no... Enfim, aí como o seu tá longe, você tava em São Paulo, vamos fazer aqui. Mas o primeiro episódio que eu fiz foi com o Jean, mano. Que do caralho. Eu acho que eu cheguei a ver, você foi na casa dele, né? Foi, os cachorrinhos lá, mó doideira. Sim. E naquela mão ele me mostrou uns sons do Project ainda, que tava meio em projeto. Eu falei, nossa, eu pirei pra caralho, mano. Muito foda. E lá a gente começou a trocar uma ideia também de, tipo assim, de como que ele começou a curtir um som. E tem uma hora que a história sua com a dele, né, tipo, tem uma intersecção ali e tal. Mas como que você começou a curtir som, mano, assim, tipo, a sua lembrança, pelo menos? Cara, a minha lembrança foi assim, a minha mãe ainda quando viva, ela me levou num show do Titãs, se eu não me engano, no Parque Vila Lobos, eu devia ter uns 11, 12 anos, né? E a minha mãe sempre curtiu rock, tá ligado? Minha mãe era uma mulher super ativa, assim, na época acho que não levantava tanto o lance da bandeira do feminismo, mas minha mãe era uma mãe solteira, independente, tá ligado? Dava vários rolês. Era uma mulher, tipo, trabalhava, dirigia, não abaixava a cabeça, tá ligado? Era bem 1000 grauzona, assim. E, enfim, aí eu comecei a escutar um som e curtir um rock com ela, assim. Só que o ponto-chave pra mim foi quando um brother me apresentou, na época da escola, o álbum Nevermind. Que aí eu escutei aquele CD e eu falei, mano, que é isso, brother? Eu fiquei desacreditado, assim, e aí eu sou TDAH, né? Não sei se as pessoas vão se identificar. Tem aquela música que você escuta 70 milhões de vezes no repeat, tá ligado? E aí aquele álbum mexeu muito comigo, eu falei, mano, que fodido. E aí eu quis um violão, eu falei, mano, quero começar a tocar um instrumento e tal. E aí minha mãe entrou na brisa e um pouco antes dela falecer, ela me deu o violão, ela começou a aprender a tocar também, tinha aquelas revistinhas, tá ligado? Sei. E aí ela namorava com um rapaz que também foi assassinado junto com ela na época, e aí, mano, nós 3 começamos a ter os primeiros contatos, assim, tá ligado? Com a música. E... Enfim, eu lembro que ela me deu uns CDs, né, de rock e tal. Ela gostava muito de Legião Urbana, que não é metal, não é desgraceira, mas já é um puta representante da comunidade LGBT, né? Pode uma pessoa crer. na música, fazendo rock, tá ligado? Cazuza também, ela gostava muito. Cássia Eller, tipo, eu lembro muitas viagens, assim. Tears for Fears, que não é metal, Tias mas Fofinhas tipo, é maravilhoso. Nível elevado, assim, musicalmente falando, né? Então, tipo, a minha família sempre foi muito musical. A minha avó sempre amou baile, né? Ela tem hoje
89 anos, ela continua frequentando o baile, dançando. Meu avô brincava que ela, quando escutava o primeiro tan, já ficava alerta. No segundo, ela já saía dançando, que tá da ligado? hora. Então, a música, ela sempre teve uma ligação muito forte, assim, na minha vida. E nesse processo do falecimento da minha mãe... Opa! Nesse lance do processo do falecimento da minha mãe, eu quase larguei de tocar. Porque foi muito traumático, né? Tipo, minha mãe falou num dia pra mim que a gente ia ser uma família, que eles iam casar, tá ligado? E aí a ex-mulher, a gente não sabe ao certo, né? Nunca fomos atrás também, porque não ia trazer de volta. Mas o que tudo indica é que a ex-mulher do cara foi lá e mandou matar os dois. Caralho, mano. Tá ligado? Tinha uma treta também do emprego deles e tal. Tem até uma matéria no jornal dela falando sobre não ser ela. Mas eu lembro que o último fim de semana foi isso. Eu fui dar um rolê com a minha mãe e ele tava com os seus 2 filhos, tá ligado? E aí depois de 4 dias, no dia que minha mãe falou que eles iam casar, tinha marcado o casamento dia 1º de setembro de 2001. Aí no dia seguinte eu acordei de manhã com a minha avó gritando no telefone, falando que uma tia nossa escutou na rádio que foi encontrado o corpo dos 2 e não roubaram dinheiro, não roubaram carro, tá ligado? Aí, mano, esse bagulho fomentou muito a minha saúde mental, né? Uma criança que não consegue ter discernimento. Quantos anos você tinha? 13. Pô. E aí meu pai já não foi um cara presente, né? Então, tipo, minha mãe foi uma mãe solteira, ele nunca chegou junto, nunca ajudou com nada financeiro. Meu nome é Vinícius Castellari mesmo, assim, não é nome de trabalho. Tipo, não tem uma letra a mais ou menos, é assim que eu sou registrado. E, enfim, acabou que eu fiquei com síndrome do pânico um tempo, né? Não conseguia ir pra cozinha da minha casa, que eu achava que eu ia morrer, né? Tipo... Eu olhei pra cara da minha mãe dentro do caixão, lacrado, porque senão começa, né, ficar com um cheiro ruim, e a cara dela com um roxo, porque o bagulho atravessou a cabeça. Então imagina uma criança ficar com uma... Eu ainda só vi um pouco antes de enterrar, né? Inclusive, cara, olha que brisa, ontem eu fui visitar o cemitério, porque a gente vai reformar lá, tal, fez 24 anos agora em maio. Enfim, isso mexeu muito com a minha saúde, assim, mas... A música sempre fez parte, então tinham pessoas, né, o Adevanir, um grande amigo meu que até hoje, né, o irmãozaço, foi uma pessoa que conheceu, inclusive, a minha mãe. Ele, nessa época eu fiquei muito abalado e ele falou, não, mano, vamos começar a tocar, vamos começar a estudar, tal, que não sei o quê. E ele tocava, acho que com o pessoal da igreja, sempre no intervalo e tal. E nessa época, a gente já conhecia o Caio, né? Então, tipo, eu fui um dos últimos a começar a tocar. Os caras começou muito cedo. Eu fui começar a tocar de verdade com 14, 15 anos. É, eu acho que teve... Esses dias vocês postaram uma foto junto, não foi? Eu e o Caio? É, vocês novinho pra caralho. Sim. Esse pai era dessa época, então. Mano, não, até antes, né? É antes? Antes. Aí o que aconteceu, velho? Esse meu brother, porque assim, a minha saúde, a minha segurança, né? O meu receio de viver, eu acabei virando um bagulho pra dentro, assim, até o momento o processo de luto é isso, né? A depressão, tal, que não sei o que, depois vem a raiva. Então eu virei aquele moleque disfuncional que desrespeitava todo mundo, que era foda-se, apareceu o Jackass, eu falei, nossa, esses são deuses pra mim, tá ligado? Totalmente contra o sistema, totalmente foda-se, né? E, enfim, esses amigos falaram, não, mano, vamos lá, vamos estudar, tal, que não sei o que. E o TDAH sempre foi foda, né? Eu nunca consegui fazer aula, definitivamente. Só que como eu consumia, eu ouvia, eu lembro que a primeira vez quando eu comprei o violão com a minha mãe, eu consegui fazer, o violão tava todo desafinado, mas por causa do ouvido eu consegui tirar o tan dan dan dan, tan dan dan dan, tan dan 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 dan, que é só 2 notas, mas tem uma rítmica, né? E aí, enfim, aí eu comecei a tirar as músicas, comecei a tocar, tal, que não sei o quê, e aí isso me abraçou, né? A arte sempre me abraçou, a música. Refúgio. Exato, refúgio e um fortalecimento, né? Porque num momento desse, cara, você começa a ficar inseguro com tudo, com todas as pessoas, e aí você fica com revolta, né? Você projeta o ódio que você sente por conta das coisas que você sentiu, e ao mesmo tempo, depois que passa isso, você começa a procurar um núcleo social, uma bolha, que você se sinta pertencente daquilo. Então eu era um moleque revoltado que viu a mãe dentro do caixão, o pai largou, eu tive uma criação um pouco, não limitada assim, né? Mas tipo, nunca foi de esbanjar, nunca faltou nada, minha família nunca faltou. E aí eu tinha um tio também que ele tinha uma personalidade bem complexa, assim, enfim, com alguns traços que também minavam o que eu queria fazer, né? Ele falava que tinha que ser de um jeito, enfim. Então, mano, eu comecei a nutrir um ódio. E aí, quando eu comecei a escutar metal, velho, eu comecei a sentir aquele ódio canalizado. Foi aqui. Tá ligado? Aquilo me abraçou de uma maneira como eu chamo de uma extensão de Deus, a música, tá ligado? Independente do ódio, velho. Porque a raiva e o ódio, se canalizada para um objetivo, para um foco, elas te dão força. Pra mim, o Dave Mustaine é um ótimo exemplo. Pra caralho. Tá ligado? É. Ele falou, mano, vocês vão fazer isso? Pode passar, moça. Vocês vão fazer isso comigo? Então beleza, mano, eu vou fazer uma limonada desse limão. Pode crer. Tá ligado? É isso mesmo. Azedo, mas, mano, eu vou fazer do meu jeito. É isso mesmo.
Mas é isso, cara, desculpa até te interromper, Imagina. mas esse lance é meio polêmico, o que eu acho, né? É meio polêmico, mas é real. O quê? Que, tipo assim, dos piores momentos nascem as melhores obras, às vezes, tá ligado? Claro. Tipo assim, você pega, por exemplo, a gente curte pra caralho, com certeza você também curte Slipknot, né? E você pega, tipo, o primeiro e o Iowa, cara, é ódio puro concentrado, tá ligado? Tipo assim, porque é um reflexo de tudo aquilo, de como aqueles caras cresceram, tal, e como eles viviam naquele momento. O Iowa, principalmente com problema de drogas e tal. Aí, Olha os dog, olha os dog. Bom dia, dogada. Da hora. Adoro. Maravilhosos. Gosta da atenção. Da hora. Mas então... Os caras mó amoroso falando de ódio, pode Da crer. hora. Mas é isso, e tipo assim, no Iowa tinha um lance, né, com drogas, tipo, acho que o vô do Cid tinha falecido, ou o pai e tal, não sei o quê, então a primeira faixa são os gritos dele e tal. Então eu acho que é um pouco disso, cara. Eu acho que muitas vezes a gente tem que passar por umas paradas tensas mesmo, que vão refletir em algo positivo depois. Claro, né, o que aconteceu com a sua mãe, com a sua família, não é... Tipo assim, não é que assim... Não dá pra romantizar, isso, né? não dá pra romantizar. Mas canalizar isso, né? Isso, canalizar de alguma maneira isso pra uma parada legal, né, mano? Eu acho que foi o que rolou. E o cover do Sleep, mano? Em que momento que ele surgiu? Então, essa cronologia estava exatamente Tá aí, nesse né? lugar, porque aí eu comecei a tocar, o Caio já tocava no intervalo, né? O Jean também, eu lembro a primeira vez que eu vi o Jean tocar no Giacomo, velho, num grupo de banda, assim, ele tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, ele tinha o cabelo na cintura, assim, ele já tocava pra caralho, tá ligado? E aí eu vi ele tocando com o Les Paul do Lucas, um amigo da gente da escola, assim, e o Caio sempre foi o cara do violão e da roda de música, tá ligado? O Caio sempre foi esse cara, mano. Ele era o cara que pegava o violão e tocava Legião Urbana? Cara, ele tocava tudo, era mó louco, assim, e a gente não era na mesma sala, né? O Caio é mais velho que eu e eu sou mais velho que o Jean. Então, do Giacomo veio uma galera artística muito massa, assim, o Dante, por exemplo. Giacomo é escola. O Giacomo estava ali, aqui na freguesia. Tá. O Dante, hold do Andrés também, ele veio do Giacomo, enfim. Tem uma galera muito massa de lá. E aí, a época do Sleep, o que aconteceu? Eu comecei, porque eu e o Jean, a gente se conheceu numa escola antes, né? A gente estudou num colégio que chamava Inovação. E a primeira vez que a gente tocou junto foi pelo telefone. Eu tocando guitarra da minha casa e ele tocando guitarra da casa dele. Pra você ter uma noção. Caralho, que doideira. Sem a gente nunca imaginar ter uma banda. E a gente começou a dar rolê e tal. E nessa época, eu conheci o Gui Figueiredo, que era amigo do Jean e tal. E foi o primeiro batera do Project. E aí ele tinha uma banda que inclusive o Jean também chegou a tocar, que chamava Baratas de Jaqueta. Tá ligado? E, enfim, aí eu acho que o Jean foi... Não lembro o que aconteceu exatamente, mas quando eu conheci, o Jean já não tava mais. Eles eram muito novos, tocaram num programa que chamava Gente Inocente, sabe? Do Márcio Garcia. Caralho, mano, isso faz tempo velho pra caralho. Pra caralho. Ah, irmão, tamo quase 40 é nóis, anos, né? é nóis. Você viu que tá batendo todas as ideias. Exato, Lembro. Entende, né? Aí, mano, nessa... Tipo, a gente entrou num concurso, começando a tocar um monte de coisa, assim. Aí eu chamei o João do Pão, que era o baixista, foi baixista do Command Six e tal. Eu falei, puta, mano, eu tô com uma galera, vamos fazer um som? E aí era o Gui Figueiredo, o Danilo Bonano, que era do Baratas também. E aí a gente começou a participar de um concurso, cara, tinha que tocar umas músicas, isso foi em 2004. Tinha que tocar umas músicas lá e ia concorrer a uma premiação de R$1.000 e 2 gravações. E aí a gente participou do bagulho, era, sei lá, 500 bandas. Porra, R$1.000 nessa época aí. Inclusive, esse concurso foi onde eu conheci a Mari, minha ex. Porque ela tinha um cover de Slayer. Caralho, de Slayer. De Slayer, ela cantava os gutural brutal. Eu gravei com ela, a gente não trocou ideia muito de som, quem sabe um dia, hein? Mano, a Mari berrava pra caralho, ela era uma mina pra frente na época, assim, mano, pra frente pra caralho. Inclusive, Mari, te amo, minha ex, minha amiga, minha advogada, é um amorzão que é minha vida, da minha vida. Da hora. Aí, mano, nesse concurso aí, a gente começou a tocar, e aí tava na época, assim, acho que do Subliminal Verses, e aí a gente começou a tocar do Alit e tal, e a galera pirou. E aí, na época, era eu, o Danilo Bonano na guitarra, o Caio vocal, o João no baixo e o Gui Figueiredo na bateria. Era 5, tá ligado? E a gente falou, vamos fazer uns covers de Sleep e tal, que não sei o que. A gente podia até fazer umas roupas, tá ligado? Aí tinha um site de um cara que fazia as máscaras perfeitas, acho que de Jundiaí, tá ligado? Eu não lembro o nome do cara. E tinha o Tonkpius, que era uma banda cover de Jundiaí. Inclusive o Ricardo Colombeiro que fez minha perna, super brother. Eu gravei com ele já, mano. Da hora, ele é querido demais. Mandou uma mensagem pra mim ontem, fazia uma cota que a gente não falava. Aí, velho, a gente falou, mano, vamos fazer, já que a gente tá fazendo esse bagulho. Aí nessa, o Jean e o Estevam, o Jean, né,
toca guitarra, mas ele também manjava de percussão. E o Estevam, que era um puta baterista, tocou no Itself também, uma puta banda massa. Nossa, pode crer. E aí a gente chegou na finaleira, mano, entre as 10 últimas bandas, aí o Jean falou assim, mano, a gente pode ir lá em casa e aí a gente monta a percussão, tá ligado? Solda, faz os bagulho e tal. E o pai do Jean sempre foi um cara muito participativo nesse processo artístico, tá ligado? Abraçava as ideias. Irmão, a gente montou a percussão, um bagulho assim, ganhamos um negócio, tá ligado? Que louco. E nessa brincadeira começou o lance de poder levar o show cover pra outros lugares, porque o Jean e o Estevam, eles já tinham uma bagagem do Pantera Cover. Tipo, Cover Nation, o Sleep tocou 2 vezes. O Jean tocou 2 vezes com o Sleep e 2 vezes com o Pantera. Eu ia falar. E uma vez com o Sepultura, se eu não me engano. Esse programa foi muito épico, cara. Foi um marco, assim. Vocês tocaram? Tocamos 2 vezes. E aí, cara, nesse processo aí que veio o cover, né? Tipo, ele não veio de uma elaboração, ele veio de consequências de atitudes do decorrer da vida mesmo, né? Sabe aquele lance de tipo, deixa acontecer. Total. Enfim, naturalmente brutal. Aí, mano, começamos a fazer esses covers assim, começamos a tocar em vários lugares assim, aí a banda começou a pegar a estrada, começou a dar rolê, ter um certo reconhecimento. Inclusive, tocamos em Botucatu em 2005, numa praça assim, mano, gigantesca. Foi uma doação de alimentos, assim, tem umas fotos, uns vídeos desse rolê, sei lá, tinha umas 1.500 pessoas, mano. A gente, sei lá, nossa, tinha... vocês devem ter gozado. Mano, e a gente era mó novo, a gente gozou e morreu quase, porque a gente tinha que passar as tintas no olho, velho. E aí a gente comprou tinta de tecido, assou a nossa cara, parça. Eu lembro até hoje disso, mano. Nessa época, mano, eu era revoltado, eu tinha uma comunidade do Orkut que fizeram pra mim que chamava Vini Tapa na Cara. Eu era insuportável, eu colava com a Cybershot. Se eu tivesse tido uma constância com conteúdo na internet, mano, hoje eu seria cancelado, porque eu fiz muita merda, assim, tipo, é muita mesmo. Mas eu colava, os caras estavam dormindo assim, eu colocava a bunda no ombro do cara, assim, tá ligado? Aí o cara tava dormindo, eu dava um tapa na cara. Porra, mas isso é foda, mano. Você vai se identificar com um bagulho que a gente tem a mesma idade, praticamente. Que hoje a galera gosta muito de julgar a molecada na internet que faz uns conteúdos e que, tipo assim, que é... Insano, ou às vezes... Ou Insanos mesmo, era um canal Insanos foda. Pra caralho, o Jackass brasileiro, né, mano? E... Tipo assim, a galera fica julgando, esse conteúdo é muito bobo, não sei o quê, que vergonha alheia. Eu falei, eu nunca julgo essas paradas, cara, porque na nossa idade, se a internet fosse o que é hoje, ia ser até pior, mano, a gente ia ser... Mano, eu era não só tenho merda, vergonha, cara. inclusive lá no Rafa Bittencourt, no Amplifica, eu troquei essa ideia, mano, eu seria muito cancelado, porque eu era tão autonegligente devido aos traumas que eu passei, que a minha revolta era tão grande, mano, que eu era cego no ódio, tá ligado? Pode Eu crer. ainda sou uma pessoa que tenho essa natureza, mas ela é controlada, ela é administrada. Primeiro eu preciso aceitar que eu tenho um problema pra depois começar a dar um trampo em cima, tá ligado? Mas, mano, eu teria sido cancelado, assim, eu fui uma pessoa muito disfuncional, muito desrespeitosa e, tipo, o lance da carência, você acaba querendo chamar atenção de maneiras muito disfuncionais. Eu acredito que o algoritmo, né, a alimentação das redes hoje tem um pouco desse embasamento, mas eu entendo que na época não era necessariamente por isso. Eu entendo que era uma carência, de repente, do processo paterno e materno, que aí, de alguma maneira, você precisa estar ali chamando atenção, tá ligado? E aí, puta, você não se conhece, e aí você faz de tudo por aquilo. Hoje, tanto eu sou uma pessoa ainda super social, mas eu diminui muito meus fluxos, assim, tá ligado? A espiritualidade, as irmandades que eu faço parte, né, de recuperação e sobriedade. Então, você começa a criar... E a terapia, né, sem dúvida nenhuma. Sim. Você começa a criar uma perspectiva e entender, né, tipo, na nossa literatura tem um bagulho que fala que é o triângulo da autoobsessão, que é ressentimento do passado, raiva do presente e medo do futuro. Certo. Você trata isso com aceitação do passado, amor pelo presente e fé no futuro, tá ligado? Então eu tenho que aceitar os bagulhos que aconteceu lá atrás, porque senão a minha vida fica num círculo vicioso, uma merda, né? E porra, mano, trazer isso pra perspectiva da música, cara, a gente vai se remoldando, as bandas vão se transformando, né? Tipo, de um cover, uma hora eu e o Jean viramos e falando, cara, vamos começar a fazer nossas músicas, tá ligado? A gente tava começando a tentar fazer aula pela 90ª vez numa escola que chamava Cromática, e aí eu mostrei uns riffs pra ele. Na época ele tinha uma banda que chamava Clavox, um bagulho assim, inclusive com o Gui Figueiredo, se não me engano, com o Guilherme Vorras, que é um puta guitarrista também, tinha um Pantera Cover, e aí ele viu eu tocando uns riffs, ele falou, puta, mano, isso daí é da hora, mano, vamos uma hora marcar de fazer, acho que eram uns riffs de Acorda Pra Vida, tá ligado? E aí eu sempre enxerguei o Jean como uma autoridade, ele sempre foi mais velho assim, né, mais experiente no lance da música, por mais que ele era mais novo que eu, puta, ele fez IGT, né, eu não fiz aula, ele já tinha um parâmetro e uma escolaridade, e eu falei, puta, que legal, mano, o cara me chamou pra gente fazer um som, e nessa começou a nascer o Project. Então, tipo, esse lance da fluidez de algumas coisas a gente às vezes quer controlar, ela perde a
autenticidade, né? O lance orgânico mesmo. Isso, e a vida eu acho que vem me mostrando muito sobre o quanto as coisas têm que acontecer num fluxo natural, não que você tenha que ser omisso, né? Sim. Mas que você tenha que fazer a sua parte, né? E aí, porra, nessa a gente fez 4 músicas, que foi Amanhã Negro, que na época era Tomorrow, que foi o primeiro clipe, No Rastro do Medo, Se Quiser e a Acorda Pra Vida. A Acorda Pra Vida é a primeira, assim, a gente tem um registro, você lembra daqueles MP3zinho? Pra caralho. A gente gravou as 2 guitarras, eu tenho até hoje, chama No Mínimo 1. Porque a gente assistiu Hermes e Renato, eu vi até a figura que você mandou hoje. Os caras, no mínimo. Tudo a gente fala, no mínimo. E aí essa era No Mínimo 1, tá ligado? Pode crer. E aí nessa a gente começou, a ideia era fazer um projeto só de guitarra e tal, a gente ia programar e gravar tudo tal, que não sei o quê. E, mano, é muito louco como o lance da visão, né? A gente falou, puta, mano, essa daqui dá pra gente abrir um show do Wesley Dyne, sabe? Ah, que a gente louco, tinha mano. a gente tinha ido no show lá em São Caetano, se eu não me engano, no Espaço Lux. Nossa, esse Puta, Lamb of God, nessa época eu tava mamando muito na teta do Lamb, tá ligado? Que o Sweet Engage, que até hoje pra mim é uma das bandas mais pá. Esse último álbum que eles lançaram mesmo é muito foda. Não, ridículo. E aí foi isso. Antes de chegar nesse lance do Slipknot cover, cara, eu também entrei muito na época do melódico, né? Tipo, o primeiro show que eu assisti foi Stratovarius. E aí depois vi Hammerfall, Primal Fear, Gamma Ray, Edguy. Eu entrei em várias brisas assim, até que eu cheguei no Symphony X. E aí até hoje, pra mim, é o número 1, Michael Romeo é um arrombado, tá ligado? É um riff maldoso. Muito trampado, né? É um solo filha da puta, assim, uma banda muito legítima, mano. Os caras têm 25 anos, acho que tiveram 2 trocas de integrantes, tá ligado? O bagulho, mano, não larga o osso nem fudendo. Eu acho isso muito foda. Inclusive, eu agradeço muito o Paulo Barão, ele sempre soube que eu era muito fã, e ele me convidou pra ir num show, e eu levei o meu VHS do Michael Romeo, e ele autografou, me deu uma palheta, tá ligado? Então, que delícia. Mano, isso é muito louco, né? Olha o quanto eu falo que o poder da música é cabuloso, tá ligado? Eu vim de uma família pobre, mano. Se não fosse a minha banda, eu viajei o Brasil inteiro. Eu saí da primeira vez do Brasil pelo Project, tá ligado? A gente foi pra NEM fazer uma mini turnê, fomos pro Chile, fomos pro México, pra Argentina, tá ligado? Então, como eu não vou falar que a música e a arte é um poder transformadora maior, né, pra caralho. E eu precisei me moldar como ser humano em várias dessas coisas, porque quando você tem uma banda no Brasil, ainda mais que é um local onde a natureza da música, né, o mais comum do brasileiro não é ouvir metal, é ouvir tudo, menos metal, né? Porém, a fidelidade de quem escuta metal é um bagulho inigualável. Sim. Não é plástico, não é reciclável, não é descartável, tá ligado? E, enfim, quando eu chegou no Symphony X, aí eu entrei nas brisas que eu comecei a mudar muito. Bom dia. Salve, salve! Tem uma mira ali pra você. Você viu que tem ali uma saguecinha ali olhando pra cá? A gente viu, mano, a gente vai. Valeu. Muito foda, muito foda. E o parque tá cheio de bichinho, tá, né, mano? Muito da hora, mano. Os dogs, os gatos. Enfim, mano. E aí, cara, esse processo de começar ouvindo, eu sempre gostei muito de ouvir tudo. Eu tive a época assim, porque antes do Symphony X veio o Iron, né? Que, na cronologia, só voltando ao TDAH, é brutal. Nirvana foi o pá, aí quando eu conheci o Iron, live no Rock in Rio, a minha vida mudou, assim. E nesse ano desse show, minha mãe era viva, foi em janeiro de 2001. E aí a gente tava na praia, eu lembro até hoje, ela já tava namorando com esse cara, falou, nossa, mano, ia ser muito louco se a gente estivesse lá, né, um próximo ano a gente vai colar, tá ligado? E aquilo me marcou muito, e aí eu tenho até hoje o VHS do Rock in Rio, tal, que não sei o que, e aí aconteceu do falecimento dela, e eu coloquei na minha cabeça que um dia eu ia subir no palco do Rock in Rio por causa dela. Quando eu despertei desse bagulho do violão, que eu entendo que é como se fosse um cajado que ela me deu, tá ligado? Eu vou, mas, mano, você continua aí, o bagulho vai ser louco, tá ligado? Eu tô sempre com você. E aí eu coloquei na minha cabeça, mano, um dia eu vou subir no palco do Rock in Rio, tá ligado? E eu sempre falei isso, eu sempre colocava isso nas redes, eu sempre falava. Tanto que a primeira coisa que eu fiz quando a gente subiu em 2015 foi olhar pra cima, eu me emocionei muito, assim, antes de... E foi a época que eu percebi que eu tinha problema com droga. Eu comecei nessa época a tentar a sobriedade, tá ligado? Porque eu falei, mano, eu vou conseguir chegar nessa meta, eu preciso estar vivo, tá ligado? Só que eu não usava tão descontroladamente nessa época, mas eu já percebia que era um problema, né? Álcool e outras drogas, porque álcool também é droga, por mais que seja lícito. É a que mais mata. E aí, velho, eu comecei nesse processo, e aí nesse ano também foi um ano muito de transformação, porque foi onde eu assumi meu primeiro relacionamento com um homem, tá ligado? Hoje é uma mina trans, mas quando a gente começou a namorar, a Rô era um cara, tá ligado? A Rogéria.
Então foi um ano assim de transformação, de eu perceber que eu tinha um problema com a droga, né? Porque ela entrou como uma anestesia em virtude de todas as coisas que eu passei na minha vida, tá ligado? Não se justifica, porém, né, eu sou um adicto, então a pessoa que tem problema com álcool e droga não é o problema da álcool e droga. A adicção é o ato da obsessão e compulsão, tá ligado? Então tudo que eu gosto muito. A adicção se chama escravo D. E aí, mano, nesse ano eu comecei, não sabia nada disso, hein? Fui descobrir depois que eu me internei. E aí, em 2015 foi isso, mano, a realização de um sonho, a minha compreensão sobre eu amar pessoas do mesmo sexo, tá ligado? Que não tinha no meu ciclo social, pra mim foi muito difícil. Eu me descobri gostando de uma pessoa do meu ciclo social e me sentia muito mal por causa disso. A realização do show do Rock in Rio, e na época eu trabalhava num cargo bom numa empresa, Triton, e aí eu tinha plano de saúde, e aí eu não contei pra ninguém. Eu fui pro psiquiatra e o psicólogo falou, eu tô tentando parar de beber, usar droga, eu não consigo, tem alguma coisa, né? E aí foi a primeira vez. E aí nisso, cara, começou uma transformação, assim. A gente tá há 10 anos, eu tô falando do bagulho de 10 anos atrás, 2015, a gente tá em 2025. E esse bagulho, mano, eu comecei esse processo de arrancar as cascas, tá ligado? Arrancar esses moldes, e aí eu fui me conhecendo de verdade, eu fui entendendo, né? Um processo muito doloroso, muito complexo, mas muito valioso. E o quanto em todas as épocas da minha vida, irmão, eu tenho uma trilha sonora. Eu tenho as músicas que fizeram parte, tá ligado? Dessa parada. Então, puta, tava no corre com os caras, mano. Puta trampo do caralho. A gente soube em março de 2015. E a gente foi tocar no dia 24 de setembro. Meu Deus, cara. Pra tocar 25 minutos. Que adrenalina, mano. E 5 minutos com a John Wayne, que também, puta, foram os caras que inclusive fizeram essa conexão pro Rock in Rio. Então, mano, o poder que a música traz para uma pessoa que às vezes, sei lá, eu sempre fui muito sociável, mas a sociabilidade também estava travestida de um personagem. Pode crer. Tá ligado? Porque era o lance da carência e eu queria estar próximo de pessoas, encontrava um núcleo social onde eu achava legal, só que aí eu reproduzia coisas que não eram condizentes, né? Eu sempre fiz muita piada idiota quando era adolescente, eu sempre fiz muita brincadeira tosca, tá ligado? Mas é porque eu não culpo a bolha social, eu culpo a autonegligência. Tá. O autoconhecimento de você saber que, tipo, puta, mano, eu nunca tive preconceito com tal coisa e eu tô reproduzindo um negócio porque eu sei que eu vou ser um protagonista numa piada, tá ligado? E aí, cara, esses processos todos fizeram com que eu começasse a enxergar até a gente chegar no Rock in Rio, mano, e nesse dia foi muito foda, eu levantei o dedo pra cima, assim, algumas pessoas falaram que registraram isso, me mandaram foto, tipo, pra mim foi um bagulho muito foda. Porque minha mãe morreu em 2001, 2015 eu tava num bagulho. Sim. Então os processos são longos, tá ligado? As coisas vão acontecendo e é isso, o propósito da música, o lance da banda, né? Tipo, a guitarra, o violão, né? Eu comecei tocando violão, depois fui tocar guitarra. Eu, quando me internei, compus inclusive um álbum que eu sempre vou postergando, mas não vou mais, já estou trabalhando em cima dele, com o violão, porque é isso, foi através dele que a minha mãe falou, vai, eu vou, mas você fica aí, tá ligado? Dá um trampo por nós. Pode crer. E pra mim sempre foi muito claro isso, velho. Tipo, muito, muito claro. Depois que eu acordei, porque várias vezes eu quis desistir, eu quis desencanar, tá ligado? Porque eu não sou uma pessoa que tive uma estrutura financeira, né? Tipo, a primeira vez que eu saí de casa foi porque no Doa Quem Doer em 2011, que inclusive agora dia 4/6, fez 14 anos, foi a primeira vez que eu saí de casa, porque eu comprei um PIV 6505 e eu morava num apartamento de 40 metros quadrados. E aí eu morava com meu tio e com a minha avó. E aí meu tio falou, cara, isso daqui não é estúdio. Você não vai deixar isso daqui, olha o tamanho desse trambolho. Só que pra mim era claro, mano, eu tava indo tocar com os caras da minha banda, a gente tava fazendo um show de lançamento, parei de ficar tocando música dos outros, estamos tocando a nossa música, tá ligado? É foda, cara. E aí eu saí de casa a primeira vez, e aí foi uma treta, né, foi bem complexo assim, porque, porra, minha avó perdeu uma filha, e aí o meu avô também já tinha falecido quando eu tinha 2 anos, e aí o neto sai. E aí fica naquela sensação, tá ligado? E, mano, minha avó é a minha maior preciosidade. Então eu ficava naquela dualidade de ter uma dificuldade com meu tio, mas ao mesmo tempo amar minha avó, mas eu quero trampar pra música, porque uma hora os dois vão morrer, eu vou continuar. Pode crer. E aí, inclusive, a mina que eu morei junto foi a Jaque, prima do Vander Caselli, tá ligado? Que trabalha com Sepultura, técnico de PA, inclusive também aqui de Pirituba, grandes amigos. E aí o propósito, né? Quando você tá alinhado, então, tipo, eu precisava abrir mão de várias outras coisas básicas, tá ligado? Pra poder investir em equipamento, pra poder... Tipo, eu vou começar a fazer uma série de vídeos agora, mostrando os meus processos de composição. Legal, mano. Tipo, quando eu comecei a compor, por exemplo, a Dor, tá ligado? Eu usava um microfoninho daqueles de bastão de computador,
E aí tinha o gravador do Windows, que era 1 minuto. Então eu deixava gravando a guitarra, porque eu sempre compus com dobra. Tá ligado? Tanto que agora tá sendo um puta processo eu tocar sozinho a guitarra e ainda não tenho o preciosismo de ser só eu, mas eu tô aproveitando esse processo para me reinventar, tá ligado? E para criar novos domínios, mas eu sempre gostei de dobra de guitarra porque Iron Maiden, brother. Preenchimento, né, mano, e é aquela dobra, aquele bagulho que é emocional, que é pesado, que é bonito, e aí eu gravava assim, tipo, e era o que eu tinha na hora, tá ligado? A primeira guitarra que eu tive foi uma Golden Warlock. Caralho. Tipo, simples pra caralho. Aí depois eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu peguei com 15 anos eu peguei um trampo com uma ex-namorada que eu tive, inclusive aqui em Pirituba também, que era garçom, tá ligado? Em buffet infantil, então eu servia refrigerante, servia comida pra galera e tal. Depois eu consegui um emprego como jovem aprendiz no Estadão, trabalhando já com internet, eu instalava impressora nos computadores, tá ligado? E aí eu fui juntando dinheiro e eu comprei a minha Flying V. Foi a primeira guitarra que eu quis comprar, assim, que eu fui influenciado pelo Alex Lyon, né? Que na cronologia das bandas, depois de Symphony X, o Children of Bodom foi tipo, olá, bom dia. Bom dia. Aí, cara, eu juntei meu dinheirinho ali, tá ligado? E eu comprei aquela Flying V, tanto que eu gravei o clipe da Tomorrow com ela, porque eu falei, mano, eu vou registrar esse momento, a jogadinha de cabelo do Lion, tá ligado? Porque é isso, mano, as inspirações que eu tinha foram através da música, né? E é muito louco, porque os dois caras que eu mais me inspirei, eles morreram por causa de droga, né? Que doido isso. Aquilo me pegou muito, porque eu tinha terminado o meu tratamento, eu tava trabalhando como terapeuta na clínica, eu fiquei internado 5 meses e depois eu trabalhei como terapeuta 7 anos. Irmão, isso mexeu com a minha cabeça pra caralho, assim, tá ligado? E o Michael Romeo tem tendinite e vários momentos ele precisava beber pra caralho pra conseguir tocar. Então, tipo, eu percebo que é um padrão, né? A sensibilidade do artista, ela tá intrínseca, às vezes, uma dependência de sexo, comida, álcool, muitas vezes, droga, sim, infelizmente, Enfim, e aí, mano, nesse processo todo, mano, a gente conseguiu chegar com o Project em vários lugares muito fodas, tocar com pessoas incríveis, né? 2012 a gente tocou no Monsters of Rock com o Sleep, foi a primeira vez. Foi Sleep, Korn, Limp Bizkit. 2012 a gente tocou no Maquinária Fest, no Chile. Pode crer, tá mas ligado? esse 2013 foi Slipknot, Korn, Hell Yeah, Limp Bizkit, Hatebreed, Gojira. Mano, foi um line-up insano. E você tá ligado que a gente falava que, mano, a gente tá tocando no quintal de casa, né? Em IMB, no IMB. E a gente começou como cover dessas bandas, porque a gente tocava na Tribe House, na Led Slay. Era sempre as mesmas bandas, tipo Korn cover, Sleep cover, tá ligado? A época do EDC ali. EDC, Chipset Zero. Pra caralho. A gente foi, quase todo mundo que era do Sleep cover, do Project, a gente foi no show do Sleep no Quimera Fest. Foi o Sleep, Sepultura, Corsos, Chipset Zero. Nossa, isso aí também foi a primeira vez do Sleep no Brasil, inclusive, essa aí. Nossa, foi foda. É do Subliminal, né? Do Subliminal Versus, Um amasso. Foi. Enfim, mano, e aí é muito louco, porque a música fez eu me transformar, me obrigou a me capacitar, tá ligado? Tipo, não é fácil você tocar metal no Brasil, tá ligado? Claro que não. Ainda mais quando você vem numa classe social onde você não tem alguém que te estimule suporte financeiramente e psicologicamente. Total. Porque uma coisa é quando você vai na contramão, o pai geralmente quer que você seja médico, que você seja isso, que você seja aquilo. Mas você sente um negócio, a gente não é educado para ser quem nós somos educados para servir uma escala fordiana, tá ligado? Tipo, você precisa entrar nisso daqui. É uma linha de produção. Uma linha de produção, exatamente o que eu quis dizer. Por quê? Porque é muito fácil, né? Na escola a gente é ensinado assim. O sinal é uma maneira de você entender que é a fábrica. Tá ligado? Você trabalha, você cobre e depois você volta. Tá ligado? Então você é podado em pensar, você é podado em se questionar, você é podado em olhar pra dentro, porque você tem que olhar o que o outro tá fazendo e fazer igual. E eu acho que essa é uma perdição absurda. E a arte, ela prevalece nessa autenticidade de você olhar pra dentro, mano. Quando você toca um instrumento, quando você escreve uma letra, quando você se sensibiliza com algo que não é comprável. Pode crer. Tá ligado? E eu acho que a diferença do valor e do preço é justamente isso. Tem coisas que você pode comprar. Um puta instrumento, um puta equipamento, um puta bagulho. Só que, mano, quando você sente, quando o bagulho tem um valor, tipo, não tem como você vender ou transferir, tá ligado? E eu acho que nesse lugar de respeito, né, de admiração e de louvar mesmo a arte, pra mim é uma extensão de Deus, brother.
Pode crer. Você vê quantas pessoas aí da periferia hoje tocando rap, tocando funk, dando dinheiro pra família, tá ligado? Dando possibilidade. Irmão, você era pobre junto comigo, mano, vamos aqui, você vai trampar comigo. Fomentando tá a vila dele ali. Pá. E isso é inspirador, velho. Como não vai falar que a música e a arte não é? Pra caralho. Tá ligado? Certeza, mano. Tipo, eu tava conversando com alguém, sei lá, tava vindo de Botucatu, a pessoa falou, eu queria tocar, minha mãe era professora de piano, mas ela falou pra mim que não era pra eu seguir carreira, que era pra eu estudar e depois, se desse certo... Como que você vai bater de frente com a maior autoridade da sua vida falando que não dá? É muita terapia, mano, é muito fundo de poço, tá ligado? É muita batida de cabeça, é muito murro em ponta de faca, tá ligado? E olha, eu vou te dizer que eu sou muito grato, velho, porque nessa indústria aí a gente conheceu pessoas incríveis, mano. Desde as pessoas que foram muito filhas da puta e nos ensinaram como se portar, como das pessoas que nos abraçaram, acreditaram, né? Tipo, eu tenho uma admiração gigantesca pelo Bafo e da Damares, que eles também vieram muito de baixo, tá ligado? Pode crer, mano. E chegaram muito longe e nunca esqueceram de onde eles vieram, eu não conheço a história deles. Assim, eles dois são pessoas que, assim, a gente tem várias divergências, porque eu acho que é isso, mano. Quando você gosta das pessoas, você tem que aprender a discordar, a concordar em discordar de algumas coisas, tá ligado? Claro. Mas no quesito deles é por causa da vida, da experiência, do que eles estudam, do que eles fazem e tal. Mas eu vejo que são duas pessoas que, por exemplo, a primeira vez que em 2016, eu não fiz um show, né? Foi quando eu comecei a entender a gravidade do problema do uso de drogas. Despedida do Yamada. Eu nunca vou esquecer. Em um dia, né, a gente fala que a droga é capaz de prejudicar 25 pessoas, né, em média. Em um dia, foram 1000. Pode crer. A despedida do Yamada, a lembrança do cara fazer o último show com a banda, tá ligado? Os contratantes. Em um dia, eu me tranquei num quarto de hotel, quase tive uma overdose. Caralho. E aí, mano, esse bagulho mexeu pra caralho comigo. Eu não falo hoje triste não, velho. Inclusive, eu sou feliz pra caralho de não ter morrido. De ter encontrado as irmandades, de saber que é uma doença, não é um desvio moral. Lógico. Tá ligado? E é um processo que é isso, é só por hoje, é o dia de cada vez. E esse, né, quando aconteceu isso, olá, o Bafo e a Damares me levaram pra casa deles, eu fiquei uma semana lá. O Bafo teve grandes problemas também, não vou quebrar o anonimato das coisas dele, mas o Bafo também foi bem fundo, assim. Pra subir tão alto como subiu, tá ligado? Pode crer. Mas eles me levaram lá, trocamos uma puta ideia, foi um processo muito foda, assim, ele ainda nem tava pra ser... Eu chamei ele pra banda depois, né? Vocês fizeram Capadócia, uma parada assim? Eu toquei com Capadócia alguns shows da turnê dos Irmãos Cavaleiro. Ah, pode crer. Enfim, e aí, mano, todo o processo da minha vida, tudo que eu tenho hoje, foi a música que me deu, velho. Tirando o amor da minha família, porque por mais que eu não tive meu pai e minha mãe morreu muito cedo, minha família sempre me deu muito amor, tá ligado? Muita empatia, eu cresci no espiritismo, tá ligado? Me encontro hoje na Umbanda, mas minha família nunca foi bitolada, minha avó é católica e tal, mas a espiritualidade, né, tipo, princípios espirituais como empatia, respeito, boa vontade, mente aberta, né? Eu, durante muito tempo, eu queria que se fudesse tudo, eu duvidei de Deus. Como Deus existe se minha mãe tomou um tiro na cabeça, brother? Não. Só que aí, você tem toda uma estrutura, né? E eu nunca deixei de acreditar. Porque se eu fiquei com raiva de Deus, é porque eu acreditava, tá ligado? Então Deus pra mim não é uma luz ou uma igreja, uma religião específica. São as pessoas, todo mundo tem uma centelha, tá ligado? Exatamente. Não, e a espiritualidade, cara, ela é necessária principalmente para as pessoas que não têm um suporte igual eu, você, várias pessoas que tiveram uma origem mais humilde. Cara, não dá pra falar, tipo assim, de terapia. Vamos fazer uma terapia, não sei o quê. Cara, então, eu sou ateu ainda hoje, sempre fui. Quando eu era mais moleque, era aquele ateu militante, chatão pra caralho e tal, de ficar xingando e tal, na internet principalmente. Por isso que eu falo, se tivesse a internet de hoje, naquela época, tava lascado. Nós tava fudido, velho, nós tava fudido. E é isso. Não ia nem poder falar, velho. Mas com a maturidade, né, cara, a gente vai aprendendo que espiritualidade e religião são coisas totalmente diferentes. Ainda mais a gente vivendo na periferia e tal, a gente vê como a religião é usada como instrumento de manipulação. E a gente vê anos pra cá, alguns anos pra cá, dias mais atuais, como isso se tornou bem explícito, né? Sim. Tipo, bancada evangélica, Jair Bolsonaro eleito. Então é tudo usando a religião pra isso, sacou? O meu problema nunca foi a fé.
Foi o que fizeram com a fé dos outros, tá ligado? São os marcadores. Que é o que Seja Feita fala bastante, tá ligado? Uhum. Tipo, que seja feita a nossa vontade não é alguma coisa relutante a Deus, mas tipo algo relacionado a nós, Total. Tá ligado? E o Deus, quando eu falo de Deus, é uma força amorosa, poderosa, maior que eu. Não é uma placa de igreja, não é umbanda, não é espiritualidade. Porque a minha família é muito pluralizada nessa parte de espiritualidade, mas é os princípios. Eu entendo que a espiritualidade não tem a ver com religião, tem a ver com confrontar o seu ego. Tá. Porque a empatia não está no coração do egocêntrico. Pode crer. O amor pelos outros não está no amor do egocêntrico, tá ligado? Escutar o que o outro tem para falar, não tá. Então, tipo, quando você bate de frente com o ego, quando você se coloca no lugar do outro, quando você se põe a pelo menos entender, tá ligado? Eu não preciso aceitar, mas, tipo, eu entendi, tá ligado? Que nem você olhar pra mim e falar que você é ateu, mano, suave, velho. Porque eu conheço um monte de gente que é ateu, que não acredita em porra nenhuma e tem um puta coração. O caráter tá ligado? Não e um tem monte nada de gente que tá lá de terninho, bonitinho, mano, roubando, tá ligado? Cidadão Comendo a mulher do companheiro, tá ligado? Caralho. Transando com criança, tá ligado? Pedofilia descarada. Então, assim, tipo, é exatamente o que você falou, mano. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Assim, ela ainda, a religião ainda, principalmente da periferia e tal, cara, ela serve como um freio moral, assim, tipo, você vê que tem uma galera que se segura muito por conta da religião, de tomar caminhos errados, sei lá e tal, mas tem esse lance da alienação, e eu cresci muito com isso, assim, tipo, hoje, principalmente a galera, cara, todo mundo sabe que as bandas, tal, usam pentagrama invertido, e não sei o que, capetão e tal. Cara, é imagem, é marketing e tal, tá ligado? Só um parênteses, se a galera voltar um pouquinho o vídeo aqui, os caras estavam falando de ódio, de Slipknot, passou os dog. Ô, bonitinho, dog. É isso, tá ligado? Tem as fotos clássicas, né? Tipo, os caras do Slayer, tudo com o cachorrinho e tal. Mas onde queria chegar é o seguinte, eu sempre encerro os vídeos do canal, os vídeos de novidade, resenhas e tal, falando assim, se Papai do Chão quiser, nós estamos aí na próxima. Papai do Chão, tá ligado? Adoro. E aí, tipo, tem uma galera que, porra, nada a ver isso aí e tal. Mas a galera não consegue entender, tipo assim, o que tá no ditado comum, assim, é Papai do Céu, né? Então, pô, Papai do Chão, o pessoal, tá falando do capeta. Não, Sim. se não é Papai do Céu, é Papai do Inferno. Se eu tô falando Papai do Chão, é o papai da racionalidade, da onde a gente pisa, né? Onde a gente pisa, onde... Tá ligado? Então, eu acho que a galera confunde muito esse lance. Tanto pro bem quanto pro mal, tá ligado? A gente tá aqui, eu voltei a fazer o Roncast, que é esse lance aqui, muito por causa do mês de junho em si. Claro que é mega importante manter essa discussão todos os dias do ano, né? Não precisa ficar punhetando esse assunto. Mas os olhos ficam mais abertos, isso, né? Então, eu falei, porra, eu já expliquei em outros vídeos por quê, né? E é isso. Tipo, foi um lance que eu falei, não, preciso fazer um conteúdo dedicado a isso. E aí eu tô chamando nesse mês de junho de 2025, pessoas ou profissionais que têm alguma relação com a comunidade LGBT de alguma forma. E você deu uma pincelada aqui já na nossa trocação de ideias sobre isso. Só que, cara, nesse momento que você meio que descobriu esse lance, você começou a se sentir, não sei se você já sentia alguma coisa diferente antes e tal, mas teve algum episódio que você olhou e falou, não necessariamente com pessoas da cena, digamos assim, do metal, mas teve algum episódio que você falou, puta, vai ser uma barra mesmo, tá ligado? Uma barra, você diz do quê? De passar algum tipo de passar um veneno, de passar um preconceito. Cara, eu acho que assim, né? Primeiro de tudo, eu preciso ter a consciência que eu tenho uma passabilidade heteronormativa muito grande. Passabilidade heteronormativa é uma pessoa olha pra mim e fala, você não tem cara de gay, você não parece gay. E que isso, na verdade, é uma falácia, né? Porque não tem essa. Não existe. Então, tipo, eu acho que por conta disso e por eu também ser meio mil grauzão, meio maloqueiro, então acho que isso nunca foi um problema. Pode acontecer, com certeza, né? Tem um arrombado a cada metro quadrado em São Paulo, no Brasil. Tá caindo pelas bordas da terra plana, arrombado. Sensacional. Mas, cara, eu não passei assim, é óbvio que no começo, né, que nem a gente trocou um papo antes da câmera tá ligada, sobre o lance do G1, né? Em 2015, antes de tocar no Rock in Rio, né, esse feito aí que a gente falou do Project, foi muito importante pra mim pessoalmente, mas como uma unidade de muitas pessoas que trabalharam e se dedicaram pra isso, inclusive o Bafo estava trabalhando como stage manager com a gente, você vê o envolvimento já há muitos anos. A gente participou de uma entrevista no G1 que o foco era falar sobre a banda tocar metal, né? Só que parece que o jornalista também era gay e é isso, né, mano? Pra um G1, que é uma plataforma gigantesca, mainstream, onde tem muita notícia que engaja. Quis usar a pauta. Falar uma banda de metal tocando no palco do Rock in Rio em português não meio vai dar que tanto, foda-se, né? Aí os caras colocaram lá,
Banda de metal engajado e guitarrista se assume gay. Cara, aquilo pra mim foi um choque, porque eu tava num relacionamento, meu primeiro relacionamento com um cara há 6 meses, por mais que minha família já sabia, os meus amigos já sabiam e tudo mais, é um bagulho que é uma exposição muito grande. Então eu namorei majoritariamente com mulher, tá ligado? Tipo, eu comecei a sair com um cara com 2012, 2013, tá ligado? A Mari acho que foi a minha última namorada mesmo. Também bi, ó que da hora. Então, quando eu recebi a notícia daquilo, mexeu muito comigo porque, primeiro, era um espaço muito grande onde eu não tinha capacidade, conhecimento e aprofundamento para eu poder falar alguma coisa sobre uma pauta relevante. Eu estava num processo primeiro de me entender, para depois eu querer levantar uma abordagem onde eu conseguisse trazer a totalidade dessa comunidade. Segundo que, enfim, a gente estava naquele calor do momento, do lance do Project, então eu não pensei muito sobre isso, porque na minha cabeça era o lance do Project mesmo, né? Da banda tá ali, levando a sua mensagem, cantando em português, com um álbum muito temático sobre política, num momento complexo da nossa sociedade, né? E aí quando saiu a matéria, velho, eu vi um monte de comentário, esse maluco tinha que morrer queimado, raça de filha da puta, metaleiro é uma bosta, ainda mais viado, se daí tá repreendido em nome de Deus. E aí eu fiquei, mano, caralho, velho. E ainda nesse processo eu tava tentando parar de usar droga, né? Então, tipo assim, a minha cabeça ficou daquele jeito, né? Eu tenho consciência que, em virtude de todas as coisas que eu passei, até o processo da minha aceitação, eu descontei nessa anestesia. Eu não conseguia lidar, tá ligado? Até porque eu não tinha um coletivo de pessoas onde eu entendesse quais eram as nomenclaturas, né? E eu me percebi... Óbvio que quando eu começo a fazer terapia, você lembra de umas situações que aconteceram na infância e tudo mais. Mas se associar, né? Só que o fato foi que eu me apaixonei por um amigo e aí eu me senti um traidor, tá ligado? E na verdade não era um amigo tão simples assim, porque tinha umas intimidades que normalmente héteros não têm, tá ligado? Então não era uma coisa só minha. Algo propiciou ali que eu conseguisse enxergar daquela maneira, porque se fosse 100% hétero, tipo, né, você consegue... Ia e voltava, né? Isso, exatamente. Então, mas sobre essa parada da entrevista, ela mexeu bastante comigo porque é um espaço muito grande, é um espaço muito valioso, né? Um grande portal e que naquele momento eu não tinha um embasamento para poder falar coisas coesas e coisas relevantes sobre aquilo, né? Eu estava num processo de conhecimento sobre mim mesmo. Como eu não me conheço direito, eu vou falar sobre comunidades e vidas. Tá ligado? Sim. Mas de qualquer maneira foi isso, tá ligado? Já chutou o pau no vidro mesmo, foda-se, todo mundo sabe essa merda, agora, né? E aí pra mim foi suave, eu não passei por nenhuma situação, mas é isso, né? A gente tocando metal é o meio mais conservador, mais machista, né? Mais limitado, vamos dizer assim, em alguns pontos, até porque, né, se você escuta qualquer outro estilo quando você tá numa roda de metaleiro, meu Deus do céu, né? Que bom que nós... por mais que não somos tão novos assim, já temos uma percepção de, inclusive agradeço de pensar nesse tipo de pauta para trazer essa informação para a galera, porque a juventude já tem muito mais informação na internet, representantes, né, na política, advogados, né, e muitas pessoas que levantam essa bandeira justamente para fazer o que eu falei lá que na escola já não tem. Não olhar para você, olhar para o que os outros estão fazendo, não, você tem que olhar para você, velho. Saca? Então, tipo, eu não passei por uma situação assim, mas é óbvio, né? No começo, começar a sair, eu tinha alguns padrões, né? O fato de nascer homem, a gente já tem algumas coisas enraizadas, né? Então, desconstruir esse processo de o que é um relacionamento, né? Que não é uma posse, que não é moldar as pessoas, né? A Rô, ela já tinha indícios de ser uma mulher trans, então ela já passeava muito mais pelo lado da feminilidade. Então, eu lembro de um show do Sesc, que a gente foi tocar em 2016, e ela foi com uma bolsa e um shortinho. E eu não estava incomodado porque ela estava com o shortinho, com a bolsa, mas de vez em quando iam skinheads no nosso show. Então, tipo, aí eu comecei a me questionar, será que isso é um padrão de comportamento de controle, tá ligado, do homem? Ou será que realmente é só uma preocupação, tá ligado? Legítimo. Então você começa a se questionar, e a Rô foi uma pessoa muito importante na minha vida porque ela me trouxe esse senso de pertencimento, né? Ela era uma gay desde o dia 1 da vida dela. Entendi. Ela sempre se conheceu, ela sempre soube, até... que posso dizer que uma mulher trans desde sempre, mas que também passou pela transição da não binariedade depois de transição. Então ela foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, tá ligado? E essa pessoa me tornou a pessoa que eu sou e hoje eu consigo ter um pouco mais de
de compreensão, de conhecimento, né? Ela sempre teve lutas muito grandes, frequentava com ela espaços de conversas de pretos, tá ligado? Coletivo negro, tipo, só com artistas pretos, pessoas LGBTs e tudo mais. Então isso fortaleceu para que eu não houvesse esse medo, porque na realidade, velho, eu entendo que você como homem hétero, grande e forte, você pode passar por algum tipo de violência. Tá ligado? Gordofobia, né? Tipo, enfim, várias outras coisas. Não que você seja gordo, mas o padrão que nem eu. De frente parece que tô de lado, tá ligado? Então, tipo, tem um padrão estético do cara bombadinho, da mina peitudinha com o bumbumzinho, a cintura seca, tá ligado? Então, a partir do momento que você não faz parte dessa massa de manobra, que, tipo, são os padrões impostos pra gente, você tá sujeito a isso. E eu, cara, eu comecei, né, então, que nem o lance da minha internação. Eu falei publicamente antes de me internar, porque como o bagulho da sexualidade desse jeito, eu falei pros caras, mano, eu vou me internar e eu vou falar, tá ligado? Eu não quero que fique de buchicho, tá ligado? Eu não preciso, eu não estou me escondendo, eu estou indo me tratar porque eu vou morrer. Se eu ficar na rua, eu vou morrer, eu não consigo mais parar de usar droga, tá ligado? Eu me internei, eu tava com 58 quilos, 60 quilos, eu tô com 80. Tá ligado? Então, tipo, esse lance de você paga um preço, né? A Mariana mesmo, né, que você entrevistou, ontem ela ela postou nas redes ali que ela tá sofrendo retaliação porque ela bate de frente contra macho, ela bate de frente contra preconceito, e aí ela foi auditada, sei lá, fizeram alguma coisa pra rever na OAB o bagulho dela, porque é um cara, acho que estuprou uma neta, um bagulho assim. Então, tipo assim, quando você tá seu peito tá na frente, brother. Tá ligado? Você é uma pessoa que acaba passando por isso, só que tá tudo bem, mano, porque eu prefiro muito mais hoje ser consciente de quem eu sou e as pessoas gostarem de mim, de por que eu sou realmente, do que o personagem que várias vezes eu precisei criar pra ser amado, pra ser aceito, pra ser, tipo... Então eu acho que a comunidade hoje, ela tem essa força, ao mesmo tempo que eu enxergo que também, né, é foda falar isso, mas... Tipo, o lance da parada hoje dá uma gourmetizada. Eu acho que a parada, ela perdeu um pouco. É elitizado, né? O bagulho. É elitizado, tá ligado? O padre Lancelotti, se eu não me engano. Júlio Lancelotti. Júlio Lancelotti, exato. Inclusive um amigo meu, um grande amigo, Ramon Batera, ele é acupunturista e tem um projeto que chama Desintoxica SP. Ele faz acupuntura e tem um coletivo de várias pessoas que ajudam pessoas na Cracolândia, tá ligado? E ele trabalha junto com o Lancelotti. E ele saiu uma matéria dele falando sobre isso, né? Essa gourmetização. Porque o bagulho tá ali, mano. Você tá a quantidade de pessoas que estão embaixo e a quantidade de pessoas que estão no topo, tá ligado? E óbvio que eu entendo, não dá pra tirar o mérito de quem trabalhou, de quem fez tudo aquilo por estar ali em cima, tá ligado? Porém, o LGBT é aquela pessoa que tá na rua, né? A letra T do LGBT é a que mais morre, tá ligado? É a que menos tem disponibilidade de aberturas nos trabalhos, né? Tipo, as pessoas estão hackeando espaço, elas estão conseguindo angariar conhecimento, tá ligado? Para que esse tipo de coisa que não era para ser pesado, não seja, tá ligado? Que nem a Erika Hilton, que é uma representante extremamente valiosíssima da comunidade, tá ligado? Então, mas é isso, né? Eu não sei como que eu consigo nomenclaturar. Eu tenho focado em mim, cara. Essa é uma das coisas que, tipo assim, eu levanto a pauta, eu bato nessa tecla, mas é muito individual. Porque não dá pra gente também pensar que, porque eu sou isso ou porque eu sou aquilo. Não. Eu preciso ter uma força, eu preciso me capacitar, né? Você falou sobre o lance de terapia. Hoje eu converso com muitos amigos e amigas que também não têm uma condição financeira e existem muitos projetos de psicólogos pretos, por exemplo, para homens gratuitos. Sim. Tá ligado? Vários lugares onde você consegue se inscrever. Então o interesse, sabe aquela frase, me ajuda a te ajudar? Porque eu tive muitos momentos na minha vida que eu justifiquei, cara. De verdade, assim. Eu transferi a responsabilidade. Eu culpava tudo. Mas a única pessoa que pode mudar alguma coisa sou eu, velho. Não adianta alguém me oferecer ajuda ou alguém querer fazer alguma coisa se dentro do meu coração eu não sentir que eu preciso, tá ligado? Por isso que eu falei que sem aceitação não tem transformação, tá ligado? Porque eu aceito que eu tenho problema com droga. Aí beleza, vou continuar usando droga. Então são 2 passos. Eu aceitar e falar, mano, beleza, eu me rendo. E aí, mano, como que eu faço? Tá ligado? O que eu posso fazer? E é um dia de cada vez. Então eu acredito que na comunidade é muito importante toda essa junção de vidas, de experiências, de classes sociais, tá ligado? Mas que isso não, de maneira nenhuma, é a coisa mais importante se a pessoa dentro de si não achar que é merecedora de viver, não achar que é merecedora de transformar. Eu posso ter muitos defeitos na minha vida, velho, mas a perseverança é algo que nunca fez eu desistir, porque vários momentos eu quase me matei, velho. Eu me internei porque eu morava numa casa de
num sobrado assim, no terceiro andar, num sótão, tá ligado? E muitas vezes que eu tava louco, eu olhava na internet qual a melhor maneira de eu pular, bater a cabeça e morrer sem sofrer, tá ligado? E eu não morri, velho. Tá ligado? Eu tive um despertar espiritual que eu fui me tratar e, mano, não tem nada a ganhar, um dia de cada vez. E isso não tem a ver com ser LGBT, porque muitas pessoas, né, do mais rico ao mais pobre, pessoas milionárias, eu vi uma matéria do Whindersson Nunes que entrou numa clínica de reabilitação, tá ligado? Então todas as pessoas têm feridas, todas as pessoas têm momentos na sua vida que foram muito difíceis. E para uma pessoa que é adicta, às vezes uma pessoa LGBT, tem uma sensibilidade às vezes um pouco mais difícil, né? E a sensibilidade não é só sentar e chorar, velho. É você falar um bagulho pra mim e enfiar a mão na sua cara. Tá ligado? Sim. Porque eu reajo de maneiras diferentes, mas a sensibilidade é a mesma. Então o cara, quando é ignorante ou é grosso, ele quer comprar, ele é tão sensível quanto uma pessoa que chora, ele só reage de maneira... É quente. Tá ligado? Então, pra mim, cara, é isso, é uma constância de tipo, não só inclusão, mas de participação, né? Tipo, eu brinco às vezes, só podia ser hétero, porque é uma coisa de zoeira, né? Mas é isso, tipo, nós estamos em todos os lugares, héteros estão em todos os lugares, pretos estão em todos os lugares. É muito difícil hoje, eu tô nesse processo, né, cara? Eu comecei a fazer faculdade de filosofia, assim, eu entrei numas brisas, eu estudo muito psicologia, eu gosto dessas coisas, me nutrem para que eu não volte a andar para trás, tá ligado? E eu percebo que a importância do valor de cada um, tá ligado? Tipo, você tem um valor que é só seu, tá ligado? E quando você estuda ou faz terapia ou você começa a olhar pra dentro, você vai ver uma coisa que só você pode fazer. É quente. E aí eu vou encontrar o que só eu posso fazer. E aí o que só eu posso fazer vai depender do que você faz. Então, tipo, o processo da coletividade, né, de sermos unidos, não é só a comunidade LGBT, é o ser humano por ser humano, porque a gente está na contramão de uma evolução. A gente tem tanta infraestrutura, né, tecnologia, a IA, um monte de coisa maravilhosa, mas, irmão, o Hitler, ele foi mó inteligente, parça. Só que o foco do cara era pra quê? Pra matar, pra segregar, tá ligado? Então, tipo, é uma consciência que eu tenho criado aqui, não só o público LGBT, mas todas as pessoas precisam encontrar esses lugares dentro de si, entender que eu não consigo mudar você, tá ligado? Mal eu consigo me mudar, porque, velho, nossa, como eu sou cabeça dura, brother. Tá ligado? Mas é isso, mano. E a música, ela é uma ferramenta terapêutica, uma extensão de Deus, assim, que tipo, eu brinco, o Zozzy, o nosso Guitar Tech, eu brinco com ele, porque ele não acredita em Deus, né? E aí eu falo Zozzy pra é a ele, fica com Deus, aí eu falo, pra você deve ouvir assim, né? Fica com nada. Da hora. Tá ligado? Mano, graças ao Papai do Céu ou Papai do Chão, Vini continua vivo, bom dia. O Vini continua vivo, assim como o Project 46. Sim, exato. Pra gente encerrar aqui, Project 46, formação nova, tinindo. Quais são os planos, mano? Os próximos, cara, os mais próximos. Eu mergulhei nesse processo aí de composição, tô escrevendo, tô produzindo em casa, né? E o Samuel Bassani é outra riqueza aí que o Papai do Céu, o Papai do Chão me trouxe. Mó legal, porque é um puta produtor lá de Botucatu. O pai dele era pastor, tá ligado? E aí, mano, ele... As voltas que a vida dá. Não quero, tal, que não sei o quê, mas é um cara que tem uma fé, mas é muito louco, ele acredita num bagulho, mas ele foi contramão, assim, tá ligado? De tudo que era... Puta, trabalha com um monte de gringo e, cara, é uma pessoa, um ser humano muito firmeza, assim, a Camila, a esposa dele também. Ele tá produzindo junto comigo, né? Ele faz mix e master pra uma par de artista internacional, inclusive tava concorrendo aí com o Alpha Wolf pra ganhar o Grammy, tá ligado? Ele trabalhou na produção. E ele tem me ajudado nessa parte do lance de programação de batera, né? Eu tenho produzido também alguns conteúdos e mandado pro Japa. A gente fez um intensivo há um tempo atrás, dele e o Caio pra Botucatu. Então, tipo, a gente tá Acho que vocês publicaram no Stories. Fizemos assim, mas sem uma formalização, porque eu acho que é isso. O respeito que eu falei sobre a arte, no quesito do project, não dá pra ser apressado, velho. É isso. Tá ligado? Tudo que você faz com pressa fica uma merda. E aí você fica com aquele sentimento que eu não fiz o melhor que eu pude. Pode crer. Tá ligado? E o artista é preciosismo do caralho. Puta, mano, faltou um pratinho. Puta, fio de faltou cabelo, uma palhetada, tá ligado? Então tá sendo um processo muito fluido, tá ligado? E autêntico, tá ligado? Pegando tudo que a gente já viveu, todas as experiências que a gente já teve de ouvir, de sentir, né, de ver o público reagindo. E não estamos muito preocupados assim com o resultado. Eu acho que o processo tá sendo a coisa mais da hora, então eu tô me desbravando com o lance de tocar guitarra sozinho nesse primeiro momento, tô gravando baixo também, programando bateria, escrevendo letra, então eu tô transbordando de arte, assim, cara. Quando eu falo que eu tô muito feliz de estar vivo, é porque eu não estou existindo,
Se a morte me encontrar, ela vai me encontrar vivo, velho. Porque eu nunca estive tão vivo quanto eu tô hoje, tá ligado? E tipo, fazer o que eu amo, tá ligado? Trabalhando pra música e tal. E não significa que não tem os desafios da vida, né? Acabei de te falar sobre o lance do meu rompimento e tudo mais. Mas é isso, mano. A vida continua, mano. Quem não pode desistir de mim sou eu. E o Project, mano, é isso. Eu fundei o bagulho com o Jean seguiu o caminho dele, mano. Somos muito gratos, tá ligado? Mas um jogador, um lutador, um corredor, ele não fica olhando pro troféu que ele tem. Ele vai lutar pro próximo. É quente. Tá ligado? Então, tipo, a gente tá nesse processo, eu e o Caio também estamos numa puta vibe, assim, tá sendo muito louco, porque o primeiro cara que eu subi num palco foi ele. A gente foi junto no show do System, porque ele me apresentou o System na minha casa. O Caio ia na minha casa, velho, de calça social, moeda e pão no bolso, skate, ele tomava os enquadrão, tá ligado? A gente era novo e a gente não tinha grana, a gente trabalhou em empresa de call center junto, velho. Nossa, que veneno. Tá ligado? Então hoje ver o que a gente criou e que nós somos os que nos mantém, tá ligado? De não desistirmos de algo que pra nós é muito importante e pras pessoas, tá ligado? Sim. Então, tipo, e como eu te falei sobre Exu ter falado pra mim, mano, meus guardiões, cara, eles não me deixaram ir porque tem um propósito, tá ligado? Independente da crença de cada uma, na mensagem ali não tá falando sobre religião, tá falando sobre você olhar pra você, né? Não se larga, não se abandona, tá ligado? Olha pro lado, mano, cuidado com a cobra, não vai brigar com ela quando ela te picar, tá ligado? Vai perceber que você foi burro de ter deixado a cobra perto. Então, mano, não existe inferno e céu. É nós. Eu já fui inferno, às vezes eu sou céu, né? Tipo, esse lance de Gratilúcifer é tudo maravilhoso, pra mim é uma falácia do caralho. Eu acho que a fita é o seguinte... Gratilúcifer é foda. É, porque é uma mentira. É uma mentira, tá ligado? Você começa a viver bem depois que você consegue ter um contato com a sua luz, mas quando você domina a sua escuridão, velho. Porque o Yin Yang tá em todo lugar, tá ligado? E a banda tá chegando nesse lugar. Esse álbum, o conceito tá sendo muito sobre despertar. Tá ligado? Sobre despertar. E algo que fomente dentro dela, da pessoa que estiver ouvindo, tá ligado? A Podpah foi uma letra que o Yamada escreveu, mas o refrão fui eu que escrevi. Porque em 2017 foi a primeira vez que eu quase me internei, mas eu me internei com o Jean pra compor as músicas. E o refrão eu escrevi pra droga. Podpah, pronto pra enfrentar, eu sei do caminho que eu vim pra trilhar. Pode vir, eu tô de pé, eu vou na fé e preparado pro que vier. Então ela tem um bagulho que não fala sobre eu ter problema com droga e tá não aguentando mais morrer. Você escuta, você vai interpretar a sua vida, velho. Tô num relacionamento que eu preciso terminar. Eu tô num trabalho que me abusa. Tá ligado? Eu tô numa relação familiar tóxica, tá ligado? Eu não estou indo de encontro com as coisas que eu acredito. Então eu acho que a arte tem esse poder de transmutar, tá ligado? Você ser subversivo ao ponto de a pessoa escutar e caralho, mano, essa porra é pra mim. Irmão, nem te conheço. Isso pra mim é uma espiritualidade. Isso é foda, é. Tá ligado? A ligação foda, uma conexão foda. Exatamente. Mano, eu não quero ficar prometendo nada, tá ligado? Quem muito fala, pouco faz. E eu já fui essa pessoa, tá ligado? Mas a gente tá a mil, assim, tá muito legal. Batera tá leve, bruto. O Japa chegou assim, mano. Nossa. Pezinho de tijolo, tá ligado? Legal pra caramba a família dele também comprar essa ideia, né? Falando sobre crença também, a família dele vem da igreja, uma galera... Pô, novão pra caralho, mano. E, mano, o lance deles virem pra igreja e permitir, né? Porque a primeira coisa que eu fiz quando eu liguei pro pai do Japa, liguei primeiro pro Japa e liguei pro pai dele. E eu não sabia se eles sabiam da história ou não. Falei, ó, é o seguinte, a gente é uma banda de metal, eu sou ex-noia, sou viado, tá ligado? Porque eu não tenho problema em falar quem eu sou, velho. Ou você gosta de mim, ou, mano, beleza, tá suave, vai pro seu canto. E é um moleque mais novo, tá ligado? Então existe essa cautela e essa responsabilidade de falar, ó, a atmosfera é isso, a gente é uma banda de metal, a gente toca há tanto tempo, vai acontecer isso, o Caio é essa pessoa, o Bafo é essa pessoa, eu sou essa pessoa. Tipo, você ambientaliza, você não cria uma maquete ou um teatro para que a pessoa faça parte, porque é isso, a vida hoje é isso. As pessoas estão tão plásticas que elas criam um cenário. Então eu acho que quanto mais autêntico você é, mais as possibilidades autênticas e verdadeiras e relações autênticas vão rolar. E o pai dele falou, mano, a gente sabe inteira a história do Project, meu filho escuta vocês desde o... Japa tem um vídeo tocando foda-se com 14 anos, brother. Caralho, que louco isso, mano. Então imagina a sede que o moleque chegou, cara. Então a gente tá trampando assim, o Samuel tá sendo uma peça muito importante, né, nesse processo colaborativo, assim, eu tô realmente assumindo a produção dessa parada, assim, tá exigindo de mim, e eu acho que é isso, se manter vivo também tá disposto a fazer coisas novas, né? Certeza. Tipo, a baixa autoestima, os traumas da infância e as coisas que aconteceram comigo, elas minaram muito o meu poder de escolha. Porque eu sempre esperava pelo pior, tá ligado? Mas os meus traumas não sou eu.
E aí você ressignifica isso, e aí comecei, parei de fumar também faz um ano e um mês, tá ligado? Que louco. Era outra coisa que faltava na minha vida, eu comecei a fazer exercício físico, tô firmão na terapia, tá ligado? Me envolvo nos serviços sociais, porque eu acho que é uma maneira de você sair do eu, tá ligado? Devolver também. Exato. E é isso, mano, próximo álbum aí, até o final do ano aí tem umas coisinhas. Boa, mano. Boa, é nóis. Vini, valeu, mano. Irmão. Tamo juntão. Satisfação monstro. E você, como que você conheceu o Project? Agora eu quero saber. Putz, a gente já tocou junto, cara. Mas faz tempo pra caralho, em Osasco. É mesmo? É, eu tinha o Nuestro Olho. Caralho. É. Tá vendo? Não usem drogas. Eu só sei que eu Não lembro de nada. Caralho, Mas que o louco. Post eu conheci... Qual o nome do álbum que tem o soco, assim? Do que Quem Doer. É esse que É o fez primeiro? 14 anos, é. Então foi ali que eu conheci. Mas em algum momento, tipo assim, trocando de mão com alguém, o álbum, uma parada assim, o CD, como nós Sim, falamos. Pode crer. Foi assim. Da hora. Obrigado a todo mundo aí, ó. Não deixa nóis. de se inscrever no canal do Aí. Mano, puta corre do caralho. Um salve a todo mundo que tá acompanhando. Se não me conhece, prazer, eu sou o Vini Castellari. Ouve Project, assiste os vídeos e é nóis. É nóis. Vamos correr, Tamo tá junto. chovendo, velho! Falou! Valeu.